Olá, sejam bem-vindos ao Quebra-Cabeça, sexta parte. Bom, tem algumas novidades que eu gostaria de estar falando e também sobre um assunto muito interessante que eu recebi via internet, sobre uma questão da relação do organismo e da alimentação. Bom, vamos começar por esse assunto então. Bom, o assunto é o seguinte: a causa primária do câncer, tá? E como eliminá-la. A causa primária do câncer foi pesquisada por um senhor cujo nome é Otto Erich, tá? Ele foi prêmio Nobel em 1931. Ele desenvolveu a tese sobre a causa primária e prevenção do câncer. Bom, vou explicar aqui de uma maneira mais simplificada para não entrar em muitos detalhes. Basicamente, ele comparou a gente a tubos de ensaios, e nesse tubo de ensaios, células. E constatou-se o quê? Que as células cancerígenas, ela tinha uma quantidade zerada em termos de oxigênio, enquanto as células saudáveis continham oxigênio. E aí o que ele descobriu? O que causava a geração da baixa de oxigênio na célula? Tcharam! Basicamente proveniente do tipo de alimentação. E o tipo de alimentação, basicamente, ela transporta a célula, né, o sangue, para uma questão da acidez ou para a questão da deixar ele em forma alcalina. Quando ele entra no estado de acidez, o oxigênio cai na célula, portanto, levando ela ao estágio de não tendo oxigênio, produzindo outros tipos de células. Essas células seriam as cancerígenas. E já no caso contrário, uma alimentação que deixasse o sangue alcalino, ele oxigenaria melhor essas células. Portanto, fica bem claro nesse estudo que, dependendo do seu tipo de alimentação, você vai provocar uma acidez, e essa acidez vai baixar a oxigenação no sangue e provocar o câncer, que é a multiplicação de células que não dependem do oxigênio, consequentemente afetando o funcionamento normal do seu organismo. Então aqui tem uma listinha dos alimentos que causa a acidez. Eu vou dar uma lidinha aqui, bem rápida, só para ter uma ideia. Alimentos que acidificam o organismo: açúcar refinado e todos os seus subprodutos. O pior de tudo, não tem proteínas, nem gorduras, nem minerais, nem vitaminas, só hidrato de carbono refinado, que pressiona o pâncreas e seu pH é de 2,1, ou seja, altamente acidificante. Esse é o açúcar refinado. Carnes, todas elas acidificam o corpo. Leite de vaca e todos os seus derivados, queijos, requeijão, iogurte, etc. Sal refinado, farinha refinada e todos os seus derivados, massas, bolos, biscoitos, etc. Produtos de padaria, a maioria contém gordura saturada, margarina, sal, açúcar e conservantes. As margarinas, os refrigerantes, cafeína, café, chás pretos e chocolate, álcool, tabaco, remédios antibióticos, qualquer alimento cozido. O cozimento elimina o oxigênio e transforma em ácido, inclusive as verduras cozidas. E todos os alimentos que contenham conservantes, corantes, aromatizantes, estabilizantes. Enfim, todos os alimentos enlatados e industrializados, tá? Esta é a sacada. Agora vamos descobrir uma forma de tornar o corpo, né, mais oxigenado, se alimentando de produtos alcalinos. Bom, basicamente, todas as verduras cruas. Algumas são ácidas ao paladar, porém dentro do organismo elas têm reação alcalinizantes. Outras são levemente acidificantes, porém
trazem consigo as bases necessárias para o seu correto equilíbrio. Frutas. Igualmente as verduras. Por exemplo, o limão tem um pH aproximadamente de 2,2, porém dentro do organismo tem um efeito altamente alcalinizante. Quem sabe o mais poderoso de todos. Não se deixe enganar pelo seu gosto ácido, ok? Ele é alcalino. Ou seja, as frutas produzem quantidades saudáveis de oxigênio. Bom, essa é a mensagem que eu queria passar. Então, nessa fase que eu estou agora, de frugívoro e de crudívoro, né, procurando ficar próximo aí da questão dos veganos, né, pelo menos na questão da alimentação, está sendo fantástico. Porque eu estou tirando o ácido do meu organismo e alcalinizando ele. Quer dizer, eu estava fazendo isso de forma inconsciente, porque na verdade eu nem sabia disso. Porque eu estava vendo apenas como sendo metas para atingir o viver de prana. Mas, né, nesse caminho, coisas surpreendentes estão acontecendo. E essa foi uma dessas. Eu gostei muito de ficar sabendo e estou passando para vocês. Mais um motivo para pelo menos mudar a forma de alimentação. Tá. Além agora dessa questão dessa reprogramação a nível alimentar, também está acontecendo a reprogramação a nível mental. O que seria isso? Eu estar casando essa relação do alimento com esses novos hábitos e atitudes mentais. Só que eu estou percebendo também que está tendo uma coisa muito interessante, que é o choque cultural, tá? Ou seja, por ter mudado os hábitos de alimentação, o meio social qual, né, normalmente a gente está acostumado, estranha esses hábitos. Aí você começa a se ver também, poxa, alguma coisa tá tão estranha assim comigo? Não, apenas eles já têm os hábitos deles e estranham os seus hábitos em relação aos deles. Então, qual foi a sacada que eu estou percebendo para não entrar em atrito, até porque não é o que interessa, né? Pois quando você está num encontro, ou seja lá numa confraternização, o que interessa é a confraternização e não o que você está comendo. Porém, as pessoas às vezes chocam muito com esse fator. Então, mentalmente, eu percebi que as pessoas começam a reagrupar-se e geram um contexto até chato em relação a isso. E se você não estiver preparado para isso, vai ser um choque também. Para mim está tranquilo. Até porque ainda não é um choque tão grande. Imagine quando chegar na parte de realmente do não alimentar ou se alimentar de prana. Aí que o bicho vai pegar. Então, essa é uma questão meio complicada, principalmente quem vive em família, que já tem o hábito já, né, centrado em algum tipo de alimento e começa a entrar nesse novo ritmo. Então esse vai ser um complexo importantíssimo que vai afetar a sua maneira de pensar. Até porque muitas relações hoje são baseadas no quê? No alimento. Vai convidar numa festa, comida, churrasco, você vai entrar numa churrascaria que vai ter lá. Muito provavelmente muitos tipos de alimentos que não condizem com essa nova atitude, né? Mas se você está no meio ali, você vai ter que ter um jogo de cintura. Não precisa se excluir, porque o objetivo ali do encontro é confraternizar, então basta buscar a sua relação de equilíbrio. Eu estou trabalhando nesse sentido e está sendo muito interessante. Até mesmo em casa já tem esse choque. Por quê? Porque a minha parceira, ela costuma comer tudo baseado na acidez. E eu já estou buscando o alcalino. Isso porque ainda não parei de comer. Mas a nossa relação de tempo está permitindo que eu tenha uma brecha e consiga ir retrabalhando isso. Mas o choque vai ser lá na frente. Mas por enquanto está tudo certo. Ela está me entendendo e algumas coisinhas ela está até procurando mudar. Mas voltando para mim, que é o que interessa, né? Então, nessa fase de reprogramação mental, está entrando em jogo é justamente isso. Essa questão das relações humanas.